Bom estar aqui novamente. E a gente vai abrir a palavra de Deus em Abacuque. Aí a gente vai abrir e vamos juntos fazer a oração. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. É um livro pequeno, aí escondidinho, né? Apenas 3 capítulos. De Miquel, Sofonias. Amém, né? Todos achamos. Então vamos fazer a oração. Deus eterno, poderoso Tu és. Aqui estamos com a Tua palavra aberta, diante de nossos olhos, em cima das nossas mãos. Te pedimos que possamos guardar ela todos os dias em nosso coração e em nossa mente. Ajude cada irmão aqui a entender essa mensagem e que eu também possa entender. Vem do céu cada palavra, vem da Tua boca. Então nos dê discernimento para entender. Que o Santo Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler Abacuque capítulo 2. Nós vamos começar no verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Vamos ficar um pouquinho aí detido nesse verso. Aqui está um princípio ativo sobre a clareza da palavra de Deus. Não tem outro livro tão claro para salvar. Porque ele pede ao profeta: escreve a visão, torne ela legível. E o profeta fez. Deus ordena que o profeta anuncie sua mensagem de forma clara e visível. Não esconda nada. Não deixe nada para trás. Tudo você escreva em tábuas. E o verso 2 ainda diz assim, que contém um registro profético, o desenrolar da profecia bíblica, o fim desse conflito, né? E para toda a humanidade entender o fim, os dias que estamos passando.
Quando eu cheguei agora aqui na igreja, nós não combinamos nada em questão de louvor. Mas o louvor que eu cheguei aqui, ele falava que os olhos na fé. A irmã cantou agora sobre a volta de Jesus, louvor perfeito. Até então, é claro para nós que somos adventistas isso. Mas outras pessoas não conseguem entender o tempo profético que estamos. Outras ovelhinhas que estão aí fora não conseguem entender isso. E o verso 2 ainda diz que quem deve hoje escrever e anunciar essas letras com letras gigantes e indevíveis somos nós. A igreja, essa igreja, ela é diferenciada. Amém. Ela é essa igreja aqui, do Dom Eliseu. E outras igrejas adventistas em outros lugares que estão fazendo o que essa igreja faz, anunciar, colocando cartazes na sua vida que Jesus vai voltar. Amém. Está pregando para pessoas que estão morrendo, mas querem viver uma vida nova com Cristo. A irmã estava falando que saem todo sábado. Quando eu vinha no caminho com a Angelina, ela disse a mesma coisa: nós saímos todo sábado. Lá na nossa igreja saem 3 pessoas anunciando. 3 pessoas para visitar. Nós somos em 30 a 25. 25 a 30 pessoas. Mas 3 saem. Nós somos essa escrita, essa visão pessoal e audível de Deus. Nós somos. O verso 2 diz: foi usado como analogia. Esse verso aqui foi usado como analogia pelos primeiros milenitas do século XIX para justificar a importância de imprimir e divulgar amplamente o retorno de Jesus. E nós, hoje, temos esse mesmo dever. Temos esse dever de imprimir, divulgar que o nosso Jesus vai voltar. Amém. Nem que seja uma pequena criança, ela vai entender que Jesus vai voltar. Porque a gente fala para uma adolescente: você acredita em Jesus? E ela disse: acredito. Você acredita que ele vai voltar? Ela disse: não. Porque não tem ninguém que fale. Não tem na escola quem diga quem é Jesus e por que ele vai voltar, por que ele está fazendo no céu. Não tem. Poucos adventistas têm a coragem de chegar para um adolescente, de chegar para outra pessoa e dizer: você conhece Jesus? A sua vida é neutra, é igual a das outras pessoas. Não tem uma luz. Tem, mas não brilha. Tem, mas não é legível. Tem medo. Vamos para o verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Amém. Amém. Que lindo. A visão tem um tempo determinado. Será que esse tempo determinado é agora os nossos? A visão tem um tempo determinado para
nós que estamos vivendo nos últimos dias, isso assegura cada um de nós que todo aquele que crê na palavra de Deus terá uma vitória. Amém. Uma vitória contra o mal. Uma vitória que precisamos, assim como o verso diz, mesmo que pareça demorar, espere. Mas espere proclamando. Espere anunciando. É demorada porque ela demorou para mim. Ela demorou para cada um de nós. Mas chegou. Amém. Ela chegou até nós e nos fez, e nos deu vida nova, nos transformou, fez de mim pecadora sim, mas agora sabendo a quem correr quando eu pecar. E outros filhos do Senhor não sabem a quem correr. Procuram um homem. Mas o sacrifício de Jesus fez isso por eles. Confessem a mim seu pecado. Porque eu já destruí. Agora você precisa viver. Espere. Porque certamente virá e não tardará. Ela não falha. Vamos para Isaías, no capítulo 35. É antes, né? Perto de Jeremias. Se você achou Salmos, você vai aí passando um pouquinho. Tem Provérbios. Jeremias, capítulo 35. Isaías 35. Nós vamos ler o verso 8. Jeremias 35, 8. Isaías, perdão. Eu não sei por que de Jeremias hoje. Mas perdão. 8, 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Amém. Amém? Nós não somos um caminho também para alguém? Nós somos um caminho para alguém. Porque quando temos filhos, ensinamos a ele o caminho. Jesus Cristo. Quando temos vizinho ou um amigo bem chegado, nós levamos ele ao caminho. Jesus Cristo. Nós somos parte desse caminho. Porque o caminho é santo. Jesus é santo. E Ele pede que nós sejamos santos para que possamos levar alguém a Ele. Não importa quem seja. Lá nos versos ele diz, no finalzinho do verso, mesmo que seja um tolo, não se perderá dele. O caminho da santidade é seguro e acessível. Nós temos a palavra de Deus, é segura e acessível. Temos o caminho da santidade, que começa pela palavra de Deus e nos ensina a viver em Cristo. É seguro e acessível. O Espírito de Profecia afirma que, embora as verdades bíblicas contenham mistérios profundos, a salvação é tão clara que nenhum, vou virar aqui,
que nenhum investigador sincero da verdade, mesmo que seja considerado tolo ou louco pelo mundo, não errará o caminho para a vida eterna. Amém. Este é a bondade de Deus para conosco. Quantas vezes eu já fui chamada de louca? Não sei se vocês, mas por amar a Jesus, quantas vezes você é louca por fazer isso? Não importa. Se você é um investigador da Bíblia, se você ama a Jesus, faça com amor, se dedique, mesmo que ache você um tolo. Se dedique a estar nesse caminho santo. Se dedique a avançar a palavra de Deus. Se dedique a ser um cartaz. Ele está voltando. Perseguidos, muitas vezes falso testemunho, muitas vezes uma palavra, mas espera, confia e continua este caminho, porque mesmo eu sendo louca, esse caminho é o melhor caminho do mundo. Porque nós vamos ser chamados de loucos outras vezes, mas este é o caminho. Agora tem uma coisa que vocês, creio que vocês sabem, mas eu vou ler para que outros irmãos que não sabem. Satanás é um estudante diligente e profundo das Escrituras. Ele conhece as profecias e os ensinamentos bíblicos detalhadamente. Zelo, dedicação, cuidado, responsabilidade. É alguém que executa suas tarefas com empenho, agilidade, atenção aos detalhes, sem deixar nada pela metade ou feito de qualquer maneira. Este é o nosso inimigo. Se a gente não estudar, não avançar, não ser um investigador da palavra de Deus, Ele é. Ele faz de tudo para nos enganar, ver a gente derrotado, sofrendo, injuriados, desunidos, para a palavra de Deus não avançar. Ele conseguiu no Éden, não conseguiu na tentação e não conseguiu no sepulcro. Ele mesmo estava lá, guardando. E ele não vai conseguir. Ele vai imitar, mas não vai conseguir na volta de Jesus. Então, para que a gente não seja enganado, sejamos investigadores e anunciadores da palavra do Senhor. Amém. Até os pequenos podem fazer isso. Até nós pequenos, eu na estatura, vocês, porque são crianças, podem avançar para que Jesus volte logo. Amém. Pode ajudar a igreja, pode ajudar os adultos a avançar o Evangelho do Deus eterno. Eu quero que os irmãos abram em Atos, no capítulo 24. Nós vamos ler
Eu acho bonito. Os irmãos procurando as folhinhas, eu acho muito bom. Amém? Então vamos lá. Atos, capítulo 24. Acho que eu errei aqui. Só um pouquinho. Vamos a Romanos, irmãos, Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Deixa eu achar. Romanos capítulo 1, deixa eu achar aqui. Amém. Romanos capítulo 1, no verso 16. Nós vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, não nos vergonhemos. Não tenha vergonha de carregar sua Bíblia. Não tenha vergonha de ser um cristão. Porque o poder de Deus para a salvação está no Evangelho. E esse Evangelho está em suas mãos. Esse Evangelho nos diz as direções para que devemos ir. Esse Evangelho nos diz a quem devemos pregar, sem extinção. Não devemos dizer que tal pessoa não vai ser salva, porque nós não sabemos, teremos surpresa no céu. Então, não é nação, não é língua, não é tribo, são todos que necessitam conhecer o Evangelho. E esse Evangelho é para ser lido em nossa vida. Esse Evangelho está quando eu digo, eu aceito a Jesus e morro ali no batismo. Porque literalmente nós morremos. Porque não há fôlego de vida quando nós descemos as águas. Mas quando voltamos, somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Dedicados ao Senhor. Sacrificamos todos os nossos defeitos antigos para viver uma nova vida no Evangelho. Então não se envergonhe. Glorifique a Deus por meio da sua vida. Não se esqueça que Deus lhe prometeu uma coroa da vida. Uma casa, uma morada. Mas você precisa ser o cartaz. Você precisa ser a carta. Você precisa ser o outdoor. Nós precisamos viver o Evangelho com amor.
Porque alguns dizem assim, tal fulano faz as coisas, tal. Mas muitos fazem por amor ao Evangelho. Outros fazem porque é obrigação, vamos dizer assim. Mas peça a Deus amor pelo Evangelho, amor pela mensagem, amor no seu ministério. O seu ministério foi dado a você para segurar você, para firmar você. Não é para desistir, não é para se calar, é para você avançar. Nem que você fale nenhuma palavra, mas as suas atitudes, as ações, alguém, Deus fala com você. Porque tem os louvores que dizem que não precisa nem eu falar, mas que o Senhor nos use para chegarmos aonde nós queremos ir. Nós queremos ficar aqui? Não queremos ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Se eu morrer, eu quero morrer em Cristo. Às vezes causa medo, mas existe um caminho. Nós temos a palavra de Deus ainda em nossas mãos. Talvez muitos aqui tenham 2, 3 Bíblias em casa. Isso. Eu tenho uma aventureira e não tem Bíblia em casa. Eu já preparei uma Bíblia para dar a ela, porque a mãe vai ajudar ela a estudar os estudos bíblicos dos aventureiros. Dê a Bíblia. Se você tem 2, 3 Bíblias, se não usa, dê a quem não tem, porque ela vai brilhar, porque ela vai resplandecer para aquela alma, porque é o Evangelho de Deus, o poder da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos manda. Ele nos manda fazer isso. Todos os dias de nossa vida, Ele nos conduz a um caminho, a uma verdade. E no caminho de Emaús, estavam 2 discípulos de Jesus caminhando. Se aproximou Jesus, só que eles não reconheceram. E o que vocês estão falando? Né? E eles chegaram. Não, você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Que Jesus morreu, né? Mas algumas mulheres o viram. Os discípulos foram lá na tumba e também viram que ela estava vazia, mas estava ali chegando a escuridão, sabe, irmãos? E eles, não, fique aqui conosco, não vá. Até então não conheceram que era Jesus. Ele ficou ali, ainda falando com eles, e nenhuma palavra saiu da boca dele quando ele sentou e repartiu o pão. Para que eles reconhecessem. E quando eles disseram, é Jesus, ele desapareceu. Nós precisamos repartir o pão, a palavra de Deus. Quando nós saímos, quando a irmã Dalva e os irmãos saem para evangelizar, para pregar o Evangelho, já
tem pessoas ansiosas ali para saber qual é o pão do dia, qual é a leitura da palavra de Deus, o que é que o Senhor vai falar para eles naquele dia, qual é o ensino. Aí eles diziam assim, os dois discípulos diziam assim: não é verdade que o nosso coração queimava e ardia dentro do nosso peito quando Ele nos falava? Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, não acontece a mesma coisa com vocês? Acontece comigo. É por isso que ela é preciosa. Ela não é um celular. É tão bom ver as folhas passando. A gente abrindo a palavra de Deus, levando esperança para outra pessoa, conduzindo ela a um Deus que tudo pode, irmãos. Eu acho lindo, a história dos irmãos vem de longe. Que amor é esse por Evangelho? 6 horas da manhã, só para você chegar aqui, Amém. Que amor? É um amor, é um testemunho vivo, declarado, aberto, uma carta aberta. Lá eu tenho um irmão Vladimir, não perde o culto de sábado, pega carona, vai cedinho, acorda, pega carona e vem à igreja. Visita, sai da casa dele, de um lugar para o outro, para visitar. Que conquista! Essa é uma conquista que o Senhor nos dá de avançar, de pregar, de conduzir a outro. Você imagina se a igreja toda faz isso? Se a igreja toda faz isso. Se cada irmão traz alguém. Eu trabalho com mais ou menos 20 crianças, irmãos. Mas cada vez, quando a irmã Lígia abre aqui, é novo, é tudo novo. É tudo, assim, tão de graça. Tão de graça que Deus dá. É graça, não podemos comprar, é graça, é dado. É o Evangelho aberto para todos nós que estamos aqui e para todos aqueles que ainda não sabem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos privilegiados de uma coisa. Lá fora, eles sabem que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Nós aqui dentro sabemos que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, intercede e vai voltar. Nós temos algo a mais a anunciar, a pregar, a escrever, a imprimir nos corações. Mas para isso tudo devemos ter a certeza disso tudo primeiro. Devemos viver tudo isso pelo amor primeiro. Porque se não tiver amor não adianta. É obrigação. Tem que ser por amor. Assim como Jesus fez na cruz. Assim como Ele viveu toda a vida dele. Tem que ser por amor. Mesmo que alguém ache que você não está fazendo por amor, continue fazendo. Continue se dedicando. Continue sendo moldado. Continue sendo ataviado com as coisas do céu. Entesourando para o céu. Eu amo falar sobre o céu. Eu tenho uma esperança grande em tudo que o Senhor está escrito aqui sobre o céu. Então, a esperança que Ele trouxe para você através da palavra dEle, que te faz permanecer, passe ela para alguém.
mais paz. E que Deus seja louvado. Amém. Deus seja engrandecido em nossa vida, cada passo que dermos rumo ao céu. Amém. Este é o caminho, andar por ele. Amém. Amém? Que todos possam ficar em pé e façam esse pedido no coração do Senhor de ser uma carta viva, um cartaz dizendo que logo ele vem. Oremos. Deus amado, grandioso és tu, e tem nos dado tanta esperança através do Evangelho. Aquece o nosso coração com cada palavra. Tem nos dado cada dia fé. E eu peço uma coisa, Senhor, que eu creio que está no coração de cada irmão aqui, de cada criança, até os bebezinhos que ainda estão conhecendo o Senhor. Nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho. Amém. A alcançar cada dia mais pessoas para o teu reino, a estudar diligentemente a tua palavra, ser um investigador, a colocar em nossa vida o Evangelho prático. Abençoe cada irmão aqui que esteve aqui, Senhor, com teu Santo Espírito. Precisamos dele a cada dia mais. Não retire ele de nós. Também faça com que aqueles que estamos falando do Evangelho ouçam a tua voz com um suave som. Vem para mim, eu sou a vida eterna. Então conduz, irmão, conduz cada família, conduz os teus pequenos, faça com que eles a cada dia sejam luz para outra pessoa, aonde nós estivermos. Te rogamos, Senhor, pelos os méritos do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.